aceitar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida que eu permitir que ele me ensine a curar. Referiram-se corretamente a mim como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mas aqueles que representam o Cordeiro manchado de sangue não compreendem o significado do símbolo. Corretamente compreendido, é um símbolo muito simples que fala da minha inocência. Referiram-se corretamente a mim como, aspas, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, fecha aspas. Mas aqueles que representam o Cordeiro manchado de sangue não compreendem o significado do símbolo. Corretamente compreendido, é um símbolo muito simples que fala da minha inocência. O leão e o cordeiro, deitados lado a lado, simbolizam que a força e a inocência não estão em conflito, mas naturalmente vivem em paz. Aspas de novo, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus, fecha aspas. É outra maneira de dizer a mesma coisa. Uma mente pura conhece a verdade e essa é a sua força. Ela não confunde destruição com inocência, porque associa a inocência com força, não com fraqueza. Eu me lembro de um dia você ter feito uma associação muito interessante, que por mais que a gente tenha estudado em catecismo, em escola, né, religiosa, né, eu tinha pensado no cordeiro como inocência, porque a gente sabe que quando a gente vai matar o cordeirinho, ele é o único que chora, né? E sai lagriminha e tal, né? Então, aquela ideia de inocente, né? De uma coisa pura. Então a gente sempre associa a ideia de cordeiro com pureza. E eu me lembro de você ter falado da oferenda do cordeiro, né? E a gente, quando era criança, a gente ouvia aquilo, né? E se escutava na igreja, durante a missa, falar, eis o Cordeiro de Deus, o Abraão ofereceu o cordeiro, depois Deus pediu o filho, né? Toda aquela ideia de oferecer o cordeiro. E um dia o Jorge fez uma alusão muito interessante de que o cordeiro era uma coisa assim muito valiosa, vamos dizer assim, na cultura dos hebreus na antiguidade, né? E que oferecer então o cordeiro era dar o do seu melhor, né? Que era o seu rebanho e tal. E que se não fosse nos dias de hoje, a gente daria alguma coisa assim de valor que a gente tivesse, né? Então que o cordeiro, assim, não só essa ideia de pureza, de inocência, mas também uma ideia de algo muito valorizado, que a gente faria uma espécie de doação. E isso, assim, eu achei de uma clareza muito grande, né? E aí, então, esse capítulo 13, ele revisita vários enunciados que estão no texto bíblico, recolocando a questão, né? Recolocando, dando outra significação de uma forma muito mais clara. E aqui essa ideia de cordeiro, né, como a ideia da inocência, mas não de fraqueza. Que é a ideia que a gente tem do cordeirinho, né, quando vai morrer, que chora, né, como se ele fosse frágil, né, obrigado, estando assim à mercê da força do outro, né, mas aqui está a ideia do, realmente tem várias pinturas, né, em igrejas, né, clássicas, que tem o leão ao lado do cordeiro, né. Então, e aí eu me lembro mesmo de ter visto essa pintura em algum lugar, né, não sei se em alguma igreja, sei lá, em alguma pintura, o leão do lado do cordeiro, né. É uma coisa assim, bem familiar, talvez uma pintura renascentista, alguma coisa assim. E eu nunca tinha associado essa ideia, né? A ideia que eu tinha é que o paraíso, as coisas estão tão harmoniosas que um leão pode conviver ao lado de um cordeiro. Era pelo menos o que eu interpretava, né? E aqui ele dá um outro simbólico, né? Que é essa ideia de que a inocência, né? A pureza
interior, ela na verdade é a nossa fortaleza, né? E com isso eu posso ver a Deus só se eu estiver puro de coração, ou seja, como se eu fosse um cordeiro. Achei legal esse parágrafo. Realmente esta imagem, nós tínhamos em casa uma Bíblia que tinha muitas gravuras coloridas. E quando eu era criança, aquelas gravuras coloridas que eram no papel de qualidade, elas eram muito interessantes porque a gente não tinha muita coisa colorida, era raro uma imagem colorida, né? Até o rádio ainda era preto e branco naquele tempo, não tinha rádio a cores, né? Então, quando a gente via uma imagem a cores no papel, as cores me chamavam muita atenção, de todos, né? Era uma coisa que a gente se atinha a observar. E realmente a compreensão que tínhamos quando criança, que nos era passado, a mim também foi assim, de que o paraíso era assim. Os animais viviam lado a lado, né? Então, os animais não tinham medo das pessoas, as pessoas não tinham medo dos animais, tanto que o cordeiro vivia lado a lado com a ovelha. Então, como ele fala do símbolo, isso é um simbolismo, né? E o simbolismo da ovelha, então, é a inocência e a pureza. E a força está com a ovelha, né? Porque os puros verão a Deus, os inocentes, puros de coração é que verão a Deus, né? Porque eles não têm nenhuma maldade. Então eles convivem com a força naturalmente. Então, talvez seja um estado que nós devemos pensar em alcançar, porque o mundo impõe a força, né? E a força, ela é impositiva, é o poder, né? E para que alguém tenha poder, alguém tem que poder menos, porque você não exerce teu poder com quem tem mais poder que você. Então, alguém tem que ter menos poder para você sentir-se ou apoderar-se sobre aquela pessoa. Para você se apoderar dessa sensação de que você tem poder, né? Então essa força, ela é uma disputa contínua entre as pessoas. Quem pode mais, chora menos. Isso eu sempre ouvi desde criança, né? E se faziam jogos de poder, né? Desde criança nós tínhamos os jogos de poder, quem podia isso, quem podia aquilo, quem não podia. E o dito era sempre, quem pode mais, chora menos. Então aqui ele realmente reinterpreta, como foi muito bem colocado pela Sílvia, né, os textos bíblicos e a compreensão que tivemos a respeito dos textos e dos simbolismos bíblicos, né, e revemos então que a ovelha tem a força e a força está na inocência, né? Então ela convive muito bem com a força externa, porque essa é a nossa fortaleza, essa é a nossa força, é a nossa pureza, a nossa inocência. É não atacar, porque a ovelha não oferece perigo, o leão também não ataca. Esse é um simbolismo também muito interessante. Não há ataque quando não se oferece perigo. Quando na Amazônia, conversando com uma pessoa que vive lá há muitos anos, o Dr. Paulo, ele era carioca e ele foi para lá bem jovem, medicar, e ficou por lá. Então, conversando com ele, ele disse que as pessoas que entram na floresta, na selva, aqueles que conhecem a selva, eles não atacam os animais e os animais não atacam eles. Porque o animal ataca quando se sente ameaçado, quando se sente em perigo. Então, se ele não se sentir em perigo, ele não vai te atacar. Nenhum animal ataca, a menos que se sinta em perigo ou ameaçado. E esse sentimento de perigo está em nós. Então, se nós sentirmos perigo, medo do ataque ou ameaça, o animal capta isso. Então, ele ataca como uma defesa instintiva. Então aqui,
como a ovelha não oferece perigo, o leão não ataca, e o convívio é perfeito. Então, assim me disse o Dr. Paulo também, que dentro da floresta, esta é a lei. A lei das selvas é essa, na verdade, lá na Amazônia, né? Que as pessoas que não oferecem perigo aos animais também não são atacadas. E aí eles convivem, podem andar dentro da floresta e dentro da selva. Uma outra situação que nos ocorreu, também nós estávamos num hotel de floresta, e quando chegamos lá, é um hotel que fica sobre palafitas a 14 metros de altura. A gente estava andando com o grupo que chegou junto conosco, e estávamos andando sobre a passarela, que fica na copa das árvores mais altas, né? Tinha 2 macaquinhos numa árvore, e uma moça que estava à nossa frente, quando viu os macaquinhos, ela foi estender a mão para nós. Que coisa linda! 2 macaquinhos, os macaquinhos eram assim, para cima dela. Ela ficou muito assustada, levou um susto muito grande, né? E nós íamos em seguida, e eu estendi a mão também para os macaquinhos. Ah, os macaquinhos! E eu lembro que as pessoas, não faça isso, né? Porque o macaquinho acabou de mostrar os dentes e as unhas para a pessoa da frente, e quando eu estendi os braços, o macaquinho veio, se enrolou no meu pescoço, ficou abraçado comigo, né? Depois foi um trabalho tirar ele dali, não queria sair, né? E isso foi o tempo todo, né? Foi o tempo todo, né? E aí eu sei que nós saímos à tarde para fazer um passeio, que nós fomos subir numa árvore de 30 metros de altura, né? Então fomos num grupo também de turistas que estavam lá nesse hotel, né? E quando chegamos de volta no nosso chalezinho, eram umas 4 e pouco da tarde, né? Nós entramos no chalezinho e ele tinha uma sacadinha que dava para uma árvore e para o rio, né? Para a copa de uma árvore e para o rio lá embaixo, o rio Juma, né? E quando nós entramos no quarto, eu vi um barulho na árvore, assim, que estava bem na nossa sacada. E os 2 macaquinhos pularam para dentro do quarto. E aí foi uma coisa, porque nós estávamos com a mala aberta e eles pegavam tudo, e eram 2, né? Então um pegava e a gente tentava tirar e saía correndo. Aí ele largava uma coisa, o outro corria e pegava outra coisa, né? Foi uma festa tão grande até que nós conseguimos botar tudo dentro da mala e fechar a mala. Aí um deles correu para o banheiro, sentou na pia, ficou sentadinho na pia, se olhando no espelho, pegou a escova dentro da Raquel e começou a escovar os dedos. Aí disse, bom, é a escova da Raquel, tudo bem. Aí ele largou a escova e pegou a minha. Olha, foi tão... Nós ficamos, acho que 5 dias lá, que nós passamos lá, aqueles macaquinhos não desgrudavam da gente. Aí todo mundo queria saber, porque tinha suíços, tinha russos, tinha canadenses, tinha alemães, e além de nós, um casal de brasileiros somente. Mas lá eram quase todos estrangeiros que iam lá nesse hotel, né? A grande maioria. Então, todos queriam saber por quê, né? E aí eu disse, a gente é vegetariano. E o que isso tem a ver? Quem não come carne não representa perigo. Ele sente o cheiro da gente, né? Então, quem não oferece perigo pode conviver em harmonia com os animais, porque não representa perigo. E uma hora era de noite também, a gente estava saindo do jantar, estávamos Raquel e eu indo para a passarela, tinha uma cobra na passarela. Aquela, uma cobra, não sei o que, passa por ela tranquilo, passa pelo lado e vai embora. É o que nós fizemos, tá? Sem perigo nenhum, tá? Por quê? Porque a gente não oferece perigo. Então a gente pode conviver, tá? Agora, se inadvertidamente a gente pisa na cobra, ela se assusta e ataca, porque é uma reação instintiva.
que aí representamos perigo para ela. Né? É a mesma coisa que uma pessoa bate na gente inadvertidamente. A nossa primeira reação é um contra-ataque. Tá? Então, é assim que nós nos sentimos, e é assim que tudo se sente. E é assim que funciona a mente pura. Se o cordeiro não oferece perigo, o leão não ataca. Esta é a força que nós temos. É a inocência, a pureza, o não ataque. Se não estamos interessados em atacar os animais, eles não oferecem perigo. Em outra oportunidade, estávamos no México, né, estava tomando café e veio um passarinho amarelinho e começou a tomar café comigo, comendo meu pãozinho. E ele olhava para mim e comia meu pão. Aí nós tomamos café juntos. Depois ele foi embora. Então, por quê? Porque a gente não representa perigo. E isso, assim como serve assim, serve com todos, nos nossos relacionamentos com as pessoas também. Se nós conseguirmos alcançar essa inocência, né, porque lá eu falei, somos vegetarianos, então nós não oferecemos perigo aos animais. Né. No entanto, ainda somos canibais. Né, ainda representamos perigos para as outras pessoas. Me lembro de um episódio que a gente dá risada até hoje em casa. Minha mãe entrou no ônibus e os ônibus de São Paulo são lotados, né, dependendo da hora do dia. Né? E ela foi passar, né, estava passando, ônibus lotados, né, ela passando, e ela falou para a moça, dá licença. Assim, dá licença. E a moça virou e falou, estúpida você. Gostado na mão. Então, a gente morria de rir porque veja o estresse da pessoa em que ela está, qualquer, né, toque, qualquer conversa é agressão, né? E ela revidou com um ataque. Estúpida é você. A mãe deu uma risada. A nossa defesa está à flor da pele, né? Então ainda somos canibais. Por isso que representamos perigo para as outras pessoas. Mesmo sendo já vegetarianos e não representamos perigo para os animais, para as pessoas ainda representamos. Eles devem olhar para a gente como se a gente fosse um canibal, né? Essa pessoa quer me devorar, ela quer me atacar, então, estúpido é você. É muito boa essa. Ah não, minha mãe falou de licença, falou desculpa. Isso aí, desculpa. Ela falou, estúpida é você. É porque o ônibus deu uma freada. Ela falou, desculpa. Ela falou, estúpida é você. A gente morre de rir até hoje em casa. Não, e tem um amigo que foi para os Estados Unidos. E aí eles foram lá numa daquelas cidades lá do tempo do faroeste, aquelas coisas para turista lá, né? E aí ela entrou no salão, né, naquele salão lá, naquela coisa, que tem aqueles shows para turista, aquela coisa que tinha um afrodescendentão enorme assim, né? E ela foi passar e tropeçou nele, né? E aí ela foi falar o seu inglês, kiss me, kiss me, kiss me. Ela queria levar uma beijoca, né? Excuse me, ela não lembrou essa, kiss me, kiss me, kiss me. A gente não sabe até hoje se foi proposital. Ela jura que ela tinha aprendido a falar assim, desculpa. Né? Mas lá na Amazônia tem um peixe também muito famoso, que é o... Como é que chama? Que lá tudo é meio pornográfico. Pirarucu. Pirarucu, esse. E é um prato muito famoso. Né? E aí uma outra amiga foi para Manaus e já tinham falado para ela desse pirarucu. Né? E aí a hora que ela foi pedir o prato, ela pediu para o garçom dizendo, eu quero um tapa no cu. Ah, meu Deus. Que tem o tambaqui e o pirarucu. Ela misturou os dois. Então,
Esqueceu o nome do peixe. A inocência é incapaz de sacrificar qualquer coisa, porque a mente inocente tem tudo e só se esforça para proteger a sua integridade. Ela não pode projetar, só pode honrar as outras mentes, porque a honra é o cumprimento natural dos verdadeiramente amados para outros que são como eles. O Cordeiro tira os pecados do mundo, entre aspas, no sentido de que o estado de inocência ou de graça é aquele no qual o significado da expiação está perfeitamente evidente. A expiação é inteiramente sem ambiguidades. É perfeitamente clara porque existe na luz. Só as tentativas de amortalhá-la na escuridão têm feito com que ela seja inacessível àqueles que não escolhem ver. Realmente nesse estado não há como projetar, porque não há o que projetar. Né? Porque nós projetamos a culpa realmente, né? O erro, né? Porque a gente quer apontar para o outro. Porque quando a gente aponta para o outro, eu desvio a atenção sobre mim mesmo, sobre eu mesmo. Né? Então eu sempre aponto para o outro. É lá, ali, lá, é ele, é ela, né? é aquele. Né? Então eu tento desviar a atenção que paira sobre eu. Então eu sempre vou projetar para o outro aquela culpa que eu tenho, né? O medo que eu tenho, que é referente à culpa que eu tenho porque eu cometi erros. Quando a mente está pura, inocente, não tem nada que projetar. Então por quê? Porque ou nós projetamos ou nós estendemos. Nós projetamos a culpa dos erros, né? E quando não temos erro nenhum, estamos puros, então nós estendemos a alegria e o amor. É assim que funciona. A expiação em si não irradia nada além da verdade. Ela, portanto, é o epítome de tudo que é incapaz de causar dano e dela apenas bênçãos se irradiam. Não poderia fazer isso se surgisse de qualquer coisa que não fosse a perfeita inocência. A inocência é sabedoria porque não está ciente do mal e o mal não existe. Todavia, está perfeitamente ciente de tudo que é verdadeiro. A ressurreição demonstrou que nada pode destruir a verdade. O bem pode resistir a qualquer forma de mal, assim como a luz abole as formas de escuridão. A expiação é, portanto, a lição perfeita. É a demonstração final de que todas as outras lições que eu ensinei são verdadeiras. Se podes aceitar essa única generalização agora, não haverá nenhuma necessidade de aprenderes com lições menores. Tu és libertado de todos os erros se acreditas nisso. Da mesma coisa, né? Tá na inocência, está zerado, né? Está sem nenhum mal, nenhuma raiva, nenhuma crítica, né? Nenhum julgamento no coração. Tá? Porque o coração misericordioso, né? Misericórdia mesmo. Então, aí só pode entrar luz mesmo, né? Revisita isso. Passo. 8. A inocência de Deus é o verdadeiro estado da mente de seu Filho. Nesse estado, a tua mente conhece a Deus, pois Deus não é simbólico, ele é fato. Conhecendo seu Filho tal como ele é, reconheces que a expiação, não o sacrifício, é a única dádiva apropriada para o altar de Deus, onde nada, exceto a perfeição, deve estar. A compreensão do inocente é a verdade. É por isso que os seus altares são verdadeiramente radiantes.
Raquel? É no estado da inocência que nós conseguimos conhecer a Deus, porque a mente de Deus é esse estado também. Então é a pureza que nós temos que alcançar para alcançarmos a Deus. Então veja, a mente de Deus é inocente e a do seu filho também tem a pura inocência da mente de Deus. E é nesse estado que conseguimos a radiância em nossos altares. Essa radiância, essa luz, que é a inocência e a pureza, ela não compreende a ideia de sacrifício, porque não tem nada para sacrificar. E nesse altar, então, só se pode depositar a expiação. Veja bem, vamos relembrar o que é então a expiação sem sacrifício. A mente inocente não tem nada para sacrificar, então ela deposita a expiação, porque neste altar só cabe a perfeição. E a perfeição é a expiação que nos faz retornar à mente inocente. Bom, então assim, eu fiz uma coisa errada. O que devo fazer em seguida? Vou sacrificar alguma coisa minha para a remissão dos pecados? Para compensar o erro que eu fiz? Se você pensa assim e acredita nisso, cada vez que por pensamento, palavra, ação ou omissão você cometer um erro, você sacrifica R$1000 e vem entregar aqui. Tira da sua conta R$1000, eu sei que tu vai fazer isso com muito sacrifício. Entrega aqui. Daí vai ser o entregue aqui, não é o reclame aqui. Tá? Agora, se você está entendendo este livro, então toda vez que por um pensamento, por uma palavra, por uma ação ou por uma omissão você cometer um erro, você deposita aqui a expiação. Porque isso retorna à sua mente a perfeição que a inocência é. E a expiação é fazer o quê? É corrigir o erro e reparar aquele dano, pedir perdão, perdoar. E aí a expiação está completa, porque pedimos perdão, fizemos a correção, corrigimos o erro, o equívoco, e então retornamos à nossa pureza e à nossa inocência. E isto é a perfeição que devemos depositar no altar de Deus. É a única coisa que Ele aceita, o nosso retorno à perfeição. Essa é a oferenda que temos que depositar no altar de Deus, a perfeição. E a expiação é a perfeição, porque nós retornamos à perfeição. Então aí sim, é isso que temos que oferecer para Deus, não o sacrifício. Então se alguma coisa está errada conosco, porque não estamos perfeitos, porque não estamos felizes, porque não estamos em paz, porque não estamos com alegria, então eu vou lá e faço uma promessa para o santo, né? Então, se eu conseguir me curar de tal situação, se eu conseguir resolver tal coisa, né? Então, o que eu vou depositar no altar? O altar santo só aceita a perfeição, a expiação. Porque isto é a perfeição. Então,
Espiar não é nenhum sacrifício. Por isso que tem uma compreensão equivocada, que as pessoas então prometem que vão subir a montanha de joelhos. Não é... comer chocolate. Isso, prometam uma coisa boa então. Não, agora eu prometo ir para o Egito. Isso. Né? Então, se eu conseguir resolver uma situação que está difícil de resolver aqui, eu prometo que eu vou para o Mar do Caribe, fico lá 15 dias. Não, agora eu já aprendi. No hotel 5 estrelas. Agora eu já aprendi, não prometo. Eu já não era de fazer sacrifício. Agora então, acho um luxo, né? Mas é a alegria que Deus quer. Você acha que o santo quer ver a tristeza de alguém? Você acha que é lógico? Você está num sofrimento. Aí você vai lá e promete para o santo. Se eu conseguir sair desse sofrimento, eu prometo que vou andar 1 quilômetro de joelhos sobre as pedrinhas. Para, né, meu? Você está trocando um sofrimento por outro. Isso não faz sentido, isso é insano. Nem uma mente santa, nem um santo, nem uma santa, nem Deus vai achar que isto é uma coisa lógica. Então não vai acontecer um milagre, acontece outra coisa. Tu troca uma coisa pela outra na tua própria mente, mas não mudou nada. Então isso não é o verdadeiro milagre. O verdadeiro milagre cura e traz você para a alegria. Então por isso que ele diz, expiação, sim. Sacrifício, sem. Expiação sem sacrifício. Agora nós sabemos o que é digno de depositar no altar de Deus. A nossa alegria. Então a hora que você curar um sofrimento, ofereça para Deus esta alegria. Ofereça paz, ofereça o amor. Isso é a perfeição. É a inocência. E é isso que devemos depositar no altar de Deus. Não. Esqueça a ideia de sacrifício. Isso não serve para nada. Isso está totalmente equivocado. Por quê? Assim, lá na antiguidade, eles eram pastores, criavam ovelhas. E a ovelha era a maior riqueza que uma pessoa podia ter. O bem mais valioso. Então eles ofereciam a melhor ovelha em sacrifício. O melhor cordeiro, com a intenção de que aquele sacrifício iria tirar-lhe o pecado. Bom, nós estamos entendendo que aquilo não servia. Por quê? Porque se você engana outra pessoa, e aí agora você oferece uma ovelha em sacrifício, você não resolveu o problema com outra pessoa. E ainda ficou sem a ovelha. Então isso não serviu para nada. Foi um sacrifício inútil. Então o que ele está dizendo aqui? A respeito de sacrifício, né? Quando se diz, eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou aquele que tira os pecados do mundo. Ele já fez isso. Ninguém mais precisa fazer sacrifício. Ninguém precisa sacrificar nada. Ninguém mais precisa sofrer. Em momento algum. Ele nos ofereceu esse outro instrumento para substituir a ideia equivocada do sacrifício. Esse outro instrumento é a expiação. Agora, quando eu cometo um erro, que eu engano uma outra pessoa, eu vou lá e digo, olha, eu te enganei. E pede perdão. Estavam duas pessoas num bar, às 7 da tarde, tomando uma cervejinha, e daí apareceu lá no jornal da noite a imagem de uma pessoa que ia saltar num prédio. E aí um olhou para o outro e diz, olha, eu aposto 50 como ele salta. E o outro diz, aposto que não salta. E aí ficaram esperando o desfecho e a pessoa saltou. Aí o cara foi lá e pagou 50. Perdi a aposta, a pessoa saltou do prédio. Aí o cara ficou com o dinheiro e aí resolveu fazer a expiação. Pegou 50 e disse, toma de volta aqui. Mas por que você está me devolvendo se ganhou a aposta? Isso aconteceu hoje de manhã, eu já tinha visto o jornal do almoço, eu sabia que a pessoa ia salvar.
Meu Deus. Que safadeza. Ele disse, não se preocupe, pode ficar com o dinheiro, que eu também vi isso no Jornal do Almoço. Mas então, por que que tu apostou que a pessoa não ia assaltar? Eu jamais imaginei que ele ia fazer isso de novo. Essa é ótima. Essa é ótima. Então você veja, né? Um tentou enganar o outro, mas fizeram a expiação. Né? Então fizeram a correção. Não vou ficar com teu dinheiro, porque eu enganei você que eu já tinha visto. Eu também já tinha. Fica com o dinheiro. Tá? Captaram a ideia? Tá? Isso é expiação. A gente vai ainda ter essa possibilidade, mesmo insana, de cometer muitos equívocos. Quanto antes a gente conseguir reparar, mais fácil fica. Quanto mais tempo a gente deixar passar do momento do erro até a expiação, mais distante fica no tempo, mais difícil fica de fazermos a expiação. Porque aí você deixa para depois, aí depois você não encontra mais a pessoa, depois você já gastou 50 reais, quando você encontra a pessoa por acaso para devolver o dinheiro, você está sem o dinheiro. Tá? E aí vai ficando difícil, você vai enrolando e vai se enrolando. Né? Então, cada vez a gente vai ficando mais enosado. Mas não se preocupe se você está cheio desses nós. Tem uma Nossa Senhora especialmente para isso. É a Nossa Senhora desatadora dos nós. Tá? Ela ajuda. Tá? É isso. Então, milagres como percepção verdadeira. O novo capítulo. 1. Eu tenho declarado que os conceitos básicos a que esse curso se refere não são questões de grau. Certos conceitos fundamentais não podem ser compreendidos em termos de opostos. É impossível conceber luz e escuridão, ou tudo e nada, como possibilidades conjuntas. São todos verdadeiros ou todos falsos. É essencial que reconheças que o teu pensamento será errático até que um firme compromisso com um ou outro seja feito. Contudo, um firme compromisso com a escuridão ou o nada é impossível. Ninguém jamais viveu que não tenha experimentado de alguma luz e alguma coisa. Ninguém é, portanto, capaz de negar totalmente a verdade, mesmo se pensa que pode. Silvia, então é assim, é que eu entendi assim, que os binômios, né, opostos, você não pode acreditar nos dois, não é E, é sempre ou. Mas o par, vamos dizer, negativo, né? Luz e escuridão, né? Tudo ou nada, né? Então o par negativo e escuridão nada, se você apostar neles, você vai ver que está apostando de forma errada, né? E que só há uma verdade, né? Que é a luz, que é o tudo, que é o verdadeiro. É isso, passo. Também não, a questão dos opostos aqui não tem que ser, temos que pensar em, não temos como pensar como uma possibilidade conjunta, mas é uma coisa ou outra, então luz ou escuridão, luz versus escuridão, só uma é verdadeira, então temos que escolher uma ou outra. Então, se escolhermos a luz, essa é a verdade. Então, não existe outra possibilidade. Bom, nós já sabemos disso há muito, que não há como seguir dois senhores ao mesmo tempo. Então, assim, não há, ele afirma aqui, ninguém que já não tenha tido um contato com a luz. É impossível. Não há como. Então,
a única coisa verdadeira é a luz. Se ficarmos na escuridão, não há como ficar totalmente na escuridão. Por mais que você possa negar a luz, a escuridão não é absoluta. Não há como ficarmos totalmente na escuridão. Então não há como alguém estar perdido totalmente. Tá? Então sempre a luz é total, a escuridão nunca. Tá? E é tão interessante quanto como a luz dissolve a escuridão por iluminação. Simples assim. Então onde há a luz, se elimina por iluminação. Está perfeitamente correto, não há nenhum momento, por mais desesperador que seja, por mais sem solução que nos pareça, por mais obscuro ou na escuridão que possamos pensar estar, sem saída, sem solução, sem condição, sem condução, tá? Tem a luz, sim. E às vezes nós entramos nesse estado de desesperança e negamos a luz. Deus não existe. Porque se Deus existisse, né, então não permitiria que um filho seu... Então isso a gente diz que isso não é verdade, que isso não existe, que não existe nada disso. Né? Agora, não é que Deus permite ou deixa de permitir. Quem se permite entrar na escuridão é quem entra. E Deus, Ele não autoriza, Ele não permite, Ele não manda. Porque é aquilo que estudamos na semana passada, ainda vimos a ideia do castigo. Há um equívoco aí, de que Deus pode castigar o seu filho. Não há como. Isso é um outro equívoco da nossa mente, que vocês lembram, nós estudamos na reunião anterior. Então, até podem dar uma revisada nos parágrafos anteriores, onde nós estudamos essa ideia. Né? Nós vamos colocar no YouTube, né? Eu acho que amanhã já está no YouTube, essa reunião da semana passada, revisada, editada, onde justamente se trabalha com essa ideia, aquela ideia de que Deus pode castigar, que o pai pode castigar seu filho, né? Que é uma ideia equivocada. Então, essa ideia nós assumimos para nós achamos que nós podemos castigar. Então, por isso que nós achamos que podemos ser castigados. E por isso nós negamos a fonte da luz. Porque pensamos que a luz pode nos castigar pela escuridão. E a luz não castiga porque estamos na escuridão. A luz elimina a escuridão e nos traz de volta para o Pai, para a luz. Né? Então, não há como negar totalmente a Deus. Não há como. Então, essa ideia é uma coisa totalmente impossível. Então, quando nós vemos outra pessoa que possa estar numa situação assim, né, numa depressão intensa, que negue tudo, você diz, olha, quem sabe, vamos lá, quem sabe uma bênção, quem sabe um reiki, quem sabe a pessoa nega, não, isso não existe, Deus não existe, eu não acredito em nada. Não tem essa. Não tem ninguém que desacredite totalmente, porque isso é impossível. Porque o que é verdadeiro é total, e a escuridão não é. Sempre entra um raio de luz, onde quer que esteja. Segundo, a inocência não é um atributo parcial, não é real enquanto não é total. Os que são parcialmente inocentes estão aptos a ser bastante tolos às vezes. Enquanto a sua inocência não vem a ser um ponto de vista de aplicação universal, não vem a ser sabedoria. A percepção inocente ou verdadeira significa que tu nunca percebes de forma equivocada e sempre vês verdadeiramente.
Em termos simples, significa que nunca vês o que não existe e sempre vês o que existe. Aqui então, se partir dessa premissa do parágrafo anterior, que temos que a nossa mente, que ele diz, será errática até que assumirmos um compromisso ou com a luz ou com a escuridão. E claro, vamos assumir um compromisso com a luz porque a escuridão não existe. A mente inocente, ela será verdadeira, assim, será real, como ele diz aqui, será sabedoria, quando ela somente perceber a luz. É que nós ficamos nos alternando entre luz e escuridão, entre o medo e o amor. E a mente inocente é aquela que assume um compromisso, é a luz, é o amor, é só tem uma versão. Entendi assim, passo. Não existem meias verdades, né? Ou é uma verdade que é a sabedoria, é a percepção inocente, ou estamos ou é uma ilusão, né? Estamos na ilusão. Porque a inocência não é um atributo parcial, né? Não existe meias verdades, assim como não existe meia inocência. Nós estamos exatamente nesse estado ainda que não encontramos a percepção verdadeira, a verdadeira sabedoria, e então nós estamos momentos na verdade e momentos, né, na dúvida, no medo e na Quando você pega uma sala sem nenhum objeto e você coloca lâmpadas nela, você vai ver que ali vai ficar um clarão. E aí você começa a colocar objetos. Qualquer coisa. Uma almofada, um livro, uma cadeira, uma mesa, um objeto de decoração, e vai colocando coisas. Quando você se der conta, o ambiente vai estar cada vez mais escuro. E aí você vai precisar de mais luz. Por quê? Porque quanto mais nós colocamos coisas na nossa mente, essas coisas elas vão absorvendo luz. Então, quanto mais coisas, e mais coisas, e mais coisas, e mais coisas, menos luz nós temos na nossa mente. E essas coisas que absorvem e consomem a nossa luz são justamente, vamos chamar de, os nossos erros ou equívocos. Então, por esta razão, é que nós vamos entender que assim o que está fora é igual ao que está dentro. Dessa forma, quanto menos coisas temos pendentes na nossa mente, guardadas pendentes para resolver, então menos escuridão nós teremos. Então, por isso que nós ainda nos alternamos entre a luz e a ausência da luz, porque os objetos eles vão absorvendo luz. E à medida que eles absorvem a luz, então nós ficamos com menos luz porque nós nos alternamos entre as coisas do mundo e as coisas do céu. Quanto mais nós nos envolvemos com o mundo, mais nós envolvemos com tudo aquilo que representa a escuridão. Nessa analogia, quanto menos coisa você tiver, mais inocência você terá. Quanto
menos conflitos, mais inocência, mais pureza. Por isso que o altar do inocente é radiante, porque ele não tem nada. Em uma passagem desse livro, está escrito que Jesus falou que ele é igualzinho a cada um de nós. Não totalmente, neste momento, temporariamente, por uma questão apenas, é que ele não tem nada. O que é ele não tem nada? Ele não tem conta para pagar, né? Não tem preocupação, não tem raiva, não tem angústia, não tem ódio, não tem sentimento de vingança, não tem sentimento nenhum. Não tem mulher? Não tem mulher, Não tem filho? não tem marido também, né? É, porque nesse caso já não se coloca como entidade ou identidade sexual masculina ou feminina, né? Então, não tem mulher, é bom para eu dizer, mas para vocês, não tem marido. Então, não tem com quem nem com que. Essa é a diferença. Porque a mente, então, se torna pura e inocente. Não tem WhatsApp para cortar, não tem internet para parar de funcionar, né? Não tem coisa que quebra, que para de funcionar, que irrita, que não tem nada. Né? Uma vez tinha no para-choque de caminhão, tinha assim, feliz foi Adão. Que não teve sogra. Nem caminhão. Que ótimo. Essa eu me lembro. Era a continuação não, mas os pedaços me lembro. a filosofia do para-choque de caminhão. E uma vez eu estava na Patagônia e tinha dado uma nevasca de 3 dias. E aí nós fomos lá num parque nacional, que estava assim, então, 0,5 metro de neve no dia seguinte, quando saiu o sol. Então, o sol, quando sai logo depois da neve, as árvores, elas têm um brilho, parece tudo aquelas bolas de enfeite de Natal, assim. A luz reflete na neve, nas folhas que ainda estão com neve, e algumas pontos de neve fazem prisma. Então aquilo é lindo demais, né? Na manhã seguinte a uma nevasca, quando tem sol, é muito bonito. E tinha um lago, né? E no fundo do lago, paradinho, um espelho. E lá no fundo uma montanha nevada, que se refletia no azul do lago. Então estava uma coisa espetacular. E aí o guia disse para nós assim que lá não tinha serpentes naquela região. Ele disse, se não tem serpente, no paraíso tinha. Né? Então isso está melhor que o paraíso. Né? Será que o paraíso é aqui? Né? Antes da queda, antes da serpente, antes daquilo tudo, né? E aí me ocorreu tirar uma última dúvida. Disse, uma última dúvida para eu ter certeza se aqui é ou não o paraíso. E ele disse, pois não. Aqui tem sogra? Ele disse, tem. Então também não é. Então também não é. Então, mas é essa ideia mesmo, né? A ideia da mente pura, do paraíso, né? É isso, da inocência, porque a pessoa vê a beleza em tudo. Então isso é uma situação realmente de grande luz na mente. Né? Porque o seu altar interior está radiante, está resplandecente. E é isso que ele vê lá fora. Quando te falta confiança no que uma outra pessoa vai fazer, tu estás atestando a tua crença segundo a qual ela não está em sua mente certa. Dificilmente esse é um quadro de referências baseado no milagre. Ele também tem o efeito desastroso de negar o poder do milagre. O milagre percebe tudo tal como é. Se nada a não ser a verdade existe, o modo de ver da mentalidade certa não pode ver nada a não ser a perfeição.
Eu tenho dito que só o que Deus cria, ou que tu crias com a mesma vontade, com maiúscula, tem qualquer existência real. Isso, então, é tudo que o inocente pode ver. Eles não sofrem de percepção distorcida. É quando você observa que você imagina, né, na realidade julga que o outro vai fazer alguma coisa de forma errada, você não confia na mente dessa pessoa em que ela esteja num estado de verdade, né? Então, e na realidade, é porque eu não estou vendo o outro e a mim mesmo com a perfeição de filhos de Deus, né? Então, eu projeto no outro aquela perfeição, a imperfeição que eu vejo em mim e julgo que ele não vai fazer. Porque tudo que Deus criou é perfeito, assim como o que o homem criou, seguindo a vontade de Deus, faz parte da perfeição. Esse entendimento que o ser humano precisa chegar para ter essa percepção inocente. Os inocentes não sofrem da percepção distorcida, né? Porque só percebem o que é bom, o que é verdadeiro e o que é amável. Porque essa é a visão que Deus tem de nós, que somos bons, verdadeiros, perfeitos, amorosos e amáveis, né? Tal qual Ele nos criou. E neste sentido somos a semelhança de Deus. Então, vamos trabalhar para nos incluir nessa posição de volta, porque já é o que somos, apenas saímos dessa posição, nos incluindo nessa possibilidade outra vez. Então, breve aqui, nós, lindos, os belos, amáveis, amorosos, né? Porque é isso que somos e é isso que devemos pensar a respeito de nós mesmos. Tu tens medo da vontade de Deus porque tens usado a tua própria mente, que Deus criou a semelhança da sua própria, para criar de forma equivocada. A mente só pode criar de forma equivocada quando acredita que não é livre. A mente aprisionada, entre asas, não é livre porque está possuída ou detida por ela mesma. Está, portanto, limitada e a vontade não é livre para asserir a si mesma. Ser um é ser uma somente vontade. Quando a vontade da filiação e a do Pai são uma só, o acordo perfeito entre elas é o céu. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida que eu permitir que ele me ensine a curar.